Programa Varejo PE, com Alisson Cavalcante. Um programa para você empreendedor. Bem, gente, estamos aqui hoje com Alan Lima, Zic, coach, professor em comunicação e inteligência emocional. Está fazendo uma pós-graduação em neuroaprendizagem, né? Vamos falar um pouco com ele aqui sobre o processo de comunicação, a inteligência emocional, como pode contribuir dentro do nosso negócio, né? Com as pessoas que trabalham com a gente no nosso negócio, com nossas empresas, né? Pequeno ou grande, às vezes a gente pensa que as ferramentas são diferentes para cada empresa, mas não. Os processos são os mesmos, como já tinham falado aqui, né? Os processos são os mesmos e devem ser adotados, né? É um prazer estar com você aqui, Alan. Bom dia, Alisson. Prazer é todo meu amigo. É um prazer para mim poder conversar com os ouvintes da Rádio Moriá e do programa Varejo PE, né? Alan, tem muitas dúvidas, tá, em relação a isso aí que a gente veio conversar hoje aqui. É a inteligência emocional. Como é que a minha empresa pode fazer para desenvolver um ambiente melhor de comunicação e entendimento para as pessoas que fazem parte do meu processo? Bom, Alisson, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é o que é uma emoção, certo? Ok. Porque é o seguinte, naturalmente, se você chegar lá fora e perguntar o que é uma emoção, a maior parte das pessoas vai dizer, emoção é o que eu sinto. Então, se eu der uma porrada em você, se eu bater em você, você vai dizer, eu senti isso. Isso foi uma emoção? Você vai dizer, claro que não. Então, emoção não é tudo que eu sinto. Pelo menos emoção é como se fosse algo positivo. A gente entende como pensar emoção algo positivo. Não necessariamente. A emoção não é somente uma coisa que você sente, porque tem emoções que podem desencadear um ciclo negativo e emoções que podem desencadear um ciclo positivo também. Certo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a emoção. Eu quero dar um exemplo para vocês. Imagine o seguinte, imagine que você está passando no meio da rua e de repente abre-se um portão de uma casa e de lá sai um pitbull furioso. Rapaz. Sim, exatamente. Pense que sai um pitbull e ele está correndo na sua direção. Tá não, que eu tô correndo mais que ele. Pois imagine aí. Então o pitbull correu na sua direção, o que acontece com você automaticamente? Primeira coisa, o sangue sai do seu intestino e sai do seu rosto. Então você fica pálido. Você sente aquele frio na barriga. Ele corre para as extremidades, os grandes músculos, porque ele pretende fazer o seguinte contigo, ele quer te proteger. Ou você vai fugir, ou você vai lutar com um pitbull, em alguns casos o teu cérebro pode travar e você simplesmente paralisa. Então são as três coisas que podem acontecer. Então, uma das três coisas vai acontecer com você. Você vai entrar num estado de superfoco ou de hiperfoco, ou seja, você não fica tranquilo, sereno, em paz, querendo assobiar quando vem um pitbull na sua direção, certo? É verdade. Então, pode ter certeza que isso vai acontecer, certo? O teu corpo, ele vai colocar adrenalina e cortisol, que são hormônios neurotransmissores, para que você tenha uma reação muito rápida e automática. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a emoção é uma coisa que acontece com você, que você não tem controle nenhum sobre ela, porque ela acontece, e a partir daí você compreende que é um modo automático que o teu corpo vai ter para que você possa sobreviver. Certo. É uma forma totalmente automática de sobrevivência. Okay. As emoções foram criadas para isso. É um programa para você agir rápido. Isso que eu acabei de te falar e mais uma série de outras coisas acontecem em menos de meio segundo. Então, o que é inteligência emocional, Alan? Explica pra gente assim, que eu ainda não tô entendendo qual a diferença de um para outro. Pronto. É o seguinte, agora que você já sabe o que é uma emoção, que ela é automática, ou seja, você sente, quer queira, quer não, se você se assusta, se você se sente atraído por uma mulher, você se sente atraído naturalmente, então o que você vai fazer com isso é uma outra coisa, tá certo? Certo. Inteligência emocional primeiro é compreender quais são as emoções que acontecem com você, positivas ou negativas, certo. O que é que te estressa e o que é que te anima, ok? Ok. Então primeiro você compreende o que é, segundo é não agir por impulso. Agora que eu sei o que é uma emoção, a minha intenção é, o que é que eu faço com isso? De uma forma racional. No caso do pitbull é extremo. Você tem que lutar ou fugir, não tem escolha. Certo? Mas dentro da corporação, por exemplo, você ter mais inteligência emocional é você não agir por impulso para você não chegar a ter algum tipo de atitude que seja prejudicial a você. Ou seja, o que é que acontece, por exemplo? Quando você bebe, você inibe uma estrutura que fica imediatamente atrás da sua testa chamada córtex pré-frontal. O que acontece? Você automaticamente, ao inibir, você começa a fazer coisas que você não faria, como por exemplo numa paixão,
que é um estado de demência temporária, certo? Que dura algo em torno de um ano e meio. Quando você por exemplo, você tatua na sua nádega direita o nome da sua namorada. Certo? Tá muito apaixonado. Não tá? Faz você viajar quilômetros e quilômetros no ato da paixão. Então, entenda que quando a gente tem uma alteração no processo de tomada de decisão, né, no córtex pré-frontal, a gente acaba se expondo muito. Certo? Então, o que é que a gente não quer? A gente não quer agir por impulso. Inteligência emocional, então, é você, primeiro, entender suas emoções, o que te causa cada uma dessas emoções, e você ter uma estratégia prévia para que na hora que aconteça aquela emoção, você não haja por impulso, e assim acabe se expondo. E como é que eu vou preparar minha equipe? No caso, vamos fazer uma equipe de vendas. Uma equipe de vendas é formada por gerentes, supervisores, né, e vendedores, né? Como é que eu vou identificar esse processo? Como é que eu posso colocar em prática isso? Como é que eu desenvolvo isso na minha empresa? Primeiro de tudo, você tem que se conhecer. Quando você se conhece, quando você é aquele que sente um determinado tipo de emoção, quando alguém te irrita, certo? Quando alguém, por exemplo, brinca com você uma brincadeira que você não gosta. Tem gente que brinca muito chamando o outro de corno. Tem gente que não gosta desse tipo de brincadeira. Então tem gente que se irrita com isso. Uma boa metade leva isso na brincadeira, leva na esportiva, não se deixa afetar por esse tipo de condição. Mas com o autoconhecimento, você primeiro vai entender o que é que te causa uma emoção positiva e negativa. Se você percebe que um cliente, quando grita com você ou quando reclama com você, você sobe o sangue à cabeça, você precisa entender que você precisa ter uma estratégia prévia para quando o cliente gritar com você, você o acalmar. Então, qual é a melhor saída, ao invés de ser dominado pela emoção, para que você consiga automaticamente, ou seja, rapidamente, chegar a uma solução que seja positiva para você e para o outro. Então, ter inteligência emocional nessa perspectiva seria isso. Mesmo que alguém te estresse ou tente te estressar, mesmo que alguém te provoque alguma emoção que seja negativa e prejudicial, você não haja por impulso e você tenha estratégias inteligentes, calmas, tranquilas e serenas para você resolver o seu problema. Entendi. Agora, eu citei o exemplo de uma equipe de vendas, mas isso também tem todo, vamos dizer, tem um supermercado, uma rede de supermercado, ou tem uma rede de padaria, uma loja, shopping, alguma coisa assim. Como é que eu identifico aquela pessoa que tem esse, vamos dizer, pode chamar de distúrbio? Pode chamar de distúrbio, sim, mas vamos dizer que seja uma característica. Pronto, vamos dizer que você tem essa característica forte, tem um potencial para desenvolver muito bem a função dela dentro da minha empresa, dentro da minha corporação, né? Como é que eu faço para posso chamar de autoestima, alavancar a autoestima dessa pessoa, identificar e melhorar a inteligência emocional dela dentro do meu negócio? A primeira coisa que a gente tem que identificar é que é o seguinte: existem vários perfis comportamentais. Então, por exemplo, você tem um sujeito que é mais agregador e ele é ótimo para RH. Você tem um sujeito que é mais analista, é um cara que projeta melhor as coisas, que é mais metódico e ele é excelente para trabalhar no departamento pessoal, por exemplo, ou com contas. Você tem um sujeito que é idealizador, ou seja, é um cara muito criativo, e esse sujeito, para ele trabalhar, ele precisa ter liberdade para isso. Normalmente são as pessoas que trabalham com marketing, como você. Isso é mesmo. Certo? Mas tem aqueles caras que ficam faca na caveira. Esses caras são os bons vendedores. Normalmente eles vão tender, que é esse perfil que você está falando nesse momento, ele tem potencial, é um cara muito bom, é um cara que vai agregar valor, é um cara que provavelmente, se conseguir gerenciar bem as emoções, ele vai ser o exemplo a ser seguido dentro da empresa. Não é isso? É isso mesmo. Pronto, perfeito. O que acontece? A gente pode trabalhar de várias formas. A gente pode trabalhar com meditação, que é uma forma de você manter o foco aonde você está naquele momento, certo? A meditação é fundamental nisso, mas às vezes fica muito distante. Então, uma coisa que você pode trabalhar é o autoconhecimento, e isso pode ser trabalhado através de terapia, pode ser trabalhado através de livros, pode ser trabalhado através de causas e condições dentro do ambiente com treinamentos, e pode ser tratado também numa área como a minha, que dá um resultado até um pouco mais rápido, que é num processo de coaching. Porque a gente faz um processo de coaching, só para as pessoas entenderem, é que no processo de coaching não é um processo de autoajuda. Eu não tenho resposta nenhuma para dar um coach meu, que é um cliente meu. O que eu tenho são perguntas. Ele é quem tem que achar o próprio caminho. Na provocação que nós fazemos para ele, a gente faz um levantamento daquilo que ele deseja. Eu quero ter mais autocontrole para fazer uma venda, porque tem hora que eu gaguejo na hora de falar o preço. É uma coisa que pode acontecer bastante. Pode acontecer, é natural que aconteça. Né? Então, na hora de fechar o negócio, o cara gagueja. O que é que o cara tem que fazer? O cara tem que treinar. Existe uma tríade que é importantíssimo passar para todos os nossos ouvintes: conhecimento, prática e repetição. Eu preciso conhecer bem a situação como um todo, ou seja, eu preciso entender a teoria que está por trás do meu autocontrole,
que é uma coisa que a gente vai trabalhar também. A teoria que está por trás disso. Eu tenho que praticar em todos os cantos, ou seja, você vai encontrar oportunidade em todo lugar que você tiver de testar o seu autocontrole. Ah, mas a minha dieta, por exemplo, tem gente que é muito compulsiva por alimentação. A gente conhece gente assim. Né? Então, o cara é compulsivo. O cara coloca um chocolate, por exemplo, em cima da mesa e diz, eu não vou comer. Você pode treinar o seu cérebro para isso. Você pode colocar aquele pãozinho quentinho com queijo em cima da mesa e dizer, eu não vou comer. Agora, realmente essa que você falou aí, essa questão da prática, né? A repetição, isso vem muito colocado em treinamento, né? No treinamento. E essa questão de treinamento, a gente estava conversando aqui há um tempo atrás com outras pessoas com esse mesmo viés da conversa da gente agora, e isso não está acontecendo, né? Porque aqui, vamos falar assim, aqui no Nordeste existe essa que as pessoas fazem tudo no achismo. Então não tem um processo. Eu falo bastante aqui em relação ao processo. Não tem processo, não tem conhecimento, nem querem aprender. Eu acho que a maior dificuldade está aí. Porque a partir do momento que você vem fazer explanação, eu venho ouvir e não venho praticar, então tem alguma coisa errada, cara, né? Eu acho que essa questão de treinamento deve ser mais desenvolvida e comprar ideias. As pessoas que estão numa palestra, que estão no seu negócio, que querem fazer o seu negócio melhorar, então tem que comprar essa ideia que o aprender vale e é muito valioso em relação a isso, né? Porque é mais fácil você comprar um iPad dividido em 10 vezes do que você assistir uma palestra de R$300 dividido em 10 vezes. Isso aí é muito, acontece muito isso aqui, né? Então, como é que você, no caso, né, que é palestrante também, né? Isso. Palestrante também e tal, ver essa questão do aprendizagem e vender essa ideia do aprender. Como é que você faz em relação... Qual a dificuldade do aprender? Vê, Alisson, é uma coisa que eu estava discutindo com outro palestrante amigo meu, Jairo Martiniano, ontem. E ele dizia que em São Paulo, e principalmente no interior de São Paulo, existe um espaço muito grande para desenvolvimento de cursos, porque as pessoas têm disposição a pagar. As pessoas querem pagar, não só querem aprender, elas querem aprender e querem pagar por isso, porque acham justo isso. Entendi. Tá? É muito difícil, por exemplo, para nós que somos palestrantes, que montamos cursos e por aí vai, é muito difícil realmente a gente vender e fechar uma turma aqui. Tá? E as pessoas, pior do que isso, as pessoas tendem a valorizar coisas que são de fora, e muitas vezes tem muita coisa boa aqui dentro de casa que eu conheço, muitos bons profissionais, não só da área de comunicação como eu, inteligência emocional, mas de outras áreas como vendas, por exemplo. Eu vejo outros que são muito bons na área econômica, então sabem muito bem como manusear as questões financeiras dentro das empresas. Então tem cursos, vários cursos aqui, tem muita gente muito boa, sabe? Mas o problema maior é que as pessoas tendem a se acomodar. Então eu vou dar 2 pilares, vamos seccionar. Primeiro, você não deve esperar que a empresa pague para você o treinamento. Se você quer aprender e precisa se desenvolver, precisa evoluir, vá buscar. Vaca não dá leite. A gente tem que ir lá tirar da teta dela. Isso. Certo? Então essa é a primeira premissa. Segundo, a empresa pagou o curso para você, ótimo, agradeça. Nem todas as empresas fazem isso. É muito comum você encontrar, por exemplo, eu sou formado em design, eu sou da área de tecnologia, é muito comum você encontrar algumas empresas da área de tecnologia que investem profundamente nisso. Ou seja, elas investem em capacitação. Tem muitas empresas, inclusive, Alisson, que elas fomentam, e aos ouvintes também que isso é importante ouvir, as empresas, elas fomentam, elas querem que você faça curso. Então os caras, para o teu mestrado, elas pagam 50% do teu mestrado, ou 50% da pós-graduação, ou 50% da graduação, e aí você pode desenvolver mesmo. Mas se você for esperar que a empresa pague, talvez você fique estagnado. E não é isso que você quer para você, eu tenho certeza. Agora, pessoal, quando a gente fala em comunicação, inteligência emocional, né, é muito importante que o líder, vou dizer, o CEO da empresa, o gerente da empresa, o diretor da empresa, o presidente da empresa, assim, as pessoas que estão na frente da empresa, comprem essa ideia, ok? Pronto. A partir do momento que elas compram essa ideia, você já teve algum caso assim que a comunicação, a inteligência emocional dele, tá, interferiu muito em relação ao resultado da empresa, economicamente, tanto como os funcionários e economicamente, Alan? Tanto positivamente quanto negativamente. Ok. Inclusive, o último emprego de carteira assinada que eu tive, né, quando trabalhava, antes de decidir trabalhar para mim, o diretor-presidente da empresa, ele mudava muito e ele era muito temperamental. Então, essa empresa hoje, eu não vou citar o nome até por uma questão ética, mas essa empresa hoje ela está à beira
da falência. Então, um quadro que antes tinha 80, 90 pessoas, hoje está contando com 20, 22 pessoas em 1 ano e meio. Então, caiu muito. Por quê? Porque as pessoas eram maravilhosas. O RH fazia um bom trabalho, ele se desenvolveu, ele tentava colocar coisas boas pra gente, tá? Mas a gestão da empresa era complicada. E aí o que acontece? Além da inteligência emocional, tem um outro ponto que é fundamental, que as pessoas precisam aprender a separar, que é a inteligência relacional. A emocional sou eu comigo mesmo até decidir fazer alguma coisa. A relacional é quando eu interajo com as outras pessoas. As pessoas esquecem, Alisson, que as empresas são feitas de pessoas. Se você não entende sobre pessoas... Esquece mesmo disso aí. Pois é, se você não entender sobre pessoas, você está fadado à falência. E outra coisa, hoje em dia não se tem mais aquela ideia que se tinha antigamente, na época dos meus avós e dos seus, até dos nossos pais mesmo, Alisson. Antigamente as pessoas viviam para um emprego. Hoje em dia nós temos um mundo líquido e uma rotatividade muito grande. As pessoas vivem não por emprego, não por projeto de vida, elas vivem para ser felizes. Se elas não conseguem ser felizes ali... Se nenhuma delas consegue, ela vai procurar outro emprego. Ela vai para ganhar menos, mas ela vai buscar a felicidade. Alan, vê só, nesse caso que você contou pra gente agora, dessa sua empresa que você trabalhava antes de se tornar um empreendedor de fato, essas ferramentas da inteligência emocional que você contou pra gente aqui e a comunicação, para essa empresa daria jeito? Assim, eu quero investir nessa empresa e o dono chega pra mim, olha, eu quero comprar a sua ideia, quero que você implante tudo o que você veio pregar aqui para mim e eu vou fazer do jeito que você está falando. E essa empresa pode voltar a ser uma empresa rentável? Eu acredito que sim, Alisson, porque assim, as pessoas que estão lá, e muitos amigos meus ainda estão lá, são pessoas muito apaixonadas por aquilo que fazem. São pessoas muito competentes. Então, no geral, as pessoas se dedicam bastante. A inteligência emocional e a relacional faz com que o ambiente de trabalho seja positivo, promissor, que as pessoas não fiquem, por exemplo, com medo de errar. O erro pode fazer parte do processo de aprendizagem. Com certeza. E as pessoas... faz parte do processo de aprendizagem. Mas dentro das empresas as pessoas ficam trabalhando com medo de serem demitidas, com medo de levar uma bronca, com medo de levar o que a gente chama de CR, que eu não vou dizer aqui em respeito aos ouvintes, mas a ideia é muito voltada para isso. Assim, você trabalha num nível de tensão tão grande e você não tem direito ao erro. E quando você erra, você não é catapultado para melhorar. Não. Às vezes, muitas delas vão na base do chicote. Então, vem cá. Quando você falou agora da empresa de gestão, né? Você tocou agora um ponto agora de gestão. Vê só. Vamos dizer, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, você tinha gestores que eram totalmente diferentes do que é agora. Hoje em dia, vamos dizer, antigamente, né? Há 20 anos atrás, vamos dizer, um gestor, ele vinha do prático, né? Ele vinha pouco acadêmico, pouco científico e vinha mais do prático. Hoje não. Hoje o gestor ele vem do científico e do pouco do prático. O que é que acontece? Quando chega uma tomada de decisão muito difícil de se tomar, eles têm aquela retração. E essa retração é reflexo de uma insegurança, né? Que antes um gestor ele não tinha isso. Um gestor de 20 anos atrás, 10 anos atrás, ele não tinha isso. Hoje tem essa insegurança. Por que você acha, então? Porque o de antigamente tinha essa facilidade e hoje, o de agora, ele não tem essa facilidade. Acho uma dificuldade em relação a isso aí. Quando é para se tomar uma decisão, ficam meio acovardados, vamos dizer assim. Imagine o seguinte. Imagine a seguinte situação. Há 20 anos atrás, como você citou, as pessoas tinham uma consolidação do emprego. Então, você tinha certeza daquilo que ia fazer, porque seu chefe anterior já fez assim, seus pais já fizeram isso. Ou seja, o mundo não mudava tão rápido quanto muda hoje. Então, hoje em dia, nesse mundo líquido, que é um nome que a gente conhece através de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, Bauman explica que no mundo líquido as coisas não têm uma forma sólida, como era antigamente. A tua avó tinha certeza o que fazia bem e o que não fazia bem. É verdade. O que era um bom emprego e o que não era um bom emprego. É verdade. Certo? A gente sabia que tinha que estudar e você poderia estudar, se formar há 60 anos atrás, 50 anos atrás. Você se formava e acabou. Você não precisava se atualizar o tempo todo. Hoje em dia não é mais assim. Da mesma forma que você se expõe muito hoje, certo? E você acaba se expondo, dá um grau de dificuldade, a gente não tem mais certeza do que é a melhor saída. Então, eu até compreendo, mas a gente tem que ter muita coragem. E para lembrar uma coisa, coragem não é não ter medo. Se você não tem medo, você é inconsequente.
Coragem é você ter capacidade de, apesar do medo, você enfrentar. Então é ter estratégia para você poder sair disso daí. Só que o pessoal tem muito medo justamente por conta disso. Tem alguns donos de empresa que ainda são muito tirânicos. Então, da mesma forma que você está aqui agora e você é bom, quando você começa a dar um resultado negativo, principalmente no momento em que você não tem consistência nem segurança daquilo que você vai fazer, você é trocado. Porque lá fora tem 20 querendo entrar para sua vaga que vão aceitar receber um terço daquilo que você recebe. Mas na dificuldade, quem trouxe o número para a empresa foi você, não foi o que está lá fora esperando, né? Então essa questão de valorização das pessoas que fazem esse tipo de processo então está se perdendo. Eu estava conversando justamente com outras pessoas aqui no varejo, e no varejo pé aqui, e foi levantada justamente essa questão, a valorização da pessoa. Então quando a gente fala em inteligência emocional, a empresa que se preocupa com essa questão agora, a gente tem que estar muito atento a isso, porque é muito difícil uma empresa se preocupar hoje aqui no mercado, vamos falar o mercado do Nordeste, né? É justamente essa questão da valorização do funcionário, né? E como é que eu posso contribuir ou então desenvolver, projetar e identificar esse processo dentro da minha empresa? Bom, a primeira coisa que é importante fazer é o seguinte. Como eu disse anteriormente, as empresas são formadas por pessoas. Certo. A pergunta que eu faço para a maioria dos ouvintes aí, a maioria na verdade não, todos os ouvintes vão compreender muito bem a pergunta que eu tenho para fazer. Inclusive os gestores, que eu também sei que escutam o programa, né? Isso. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte. Como é que você gostaria de ser tratado, utilizando a empatia? É mais fácil eu observar e obter um resultado na base do chicote ou na base do carinho? Como é que as pessoas funcionam a partir do estímulo? Ou seja, qual é a ideia primária? É que se você até pode colocar pressão no pessoal. Tem gente que, para vendas, por exemplo, a área de venda a gente sabe que precisa vender. Exige vender. Mas, existe a pressão é natural. Pois é, mas a propensão ao erro, quando a pressão é muito grande, é muito maior. Então é por isso que se tem muita rotatividade de pessoas dentro das empresas. Isso. Muitas vezes acontece por conta disso, porque o cara tá muita pressão, o cara não consegue dormir e é uma bola de neve. E outra coisa, o ambiente não tá propício para o desenvolvimento. Pois é. Eles erram muito nesse âmbito de desenvolvimento. Eles só cobram. Só cobram. Então, quando você coloca muita pressão e você não estimula, a tendência natural de qualquer ser humano, por mais resiliente que ele seja, ou seja, por mais capaz que ele seja de ser espremido até o máximo e voltar para o estado de natureza, a tendência natural de cada um deles é se cansar. Aí o que acontece? Os melhores profissionais, como são muito bons, eles vão procurar emprego em outro canto. Eles saem. Outros, que não são tão bons, ou que estão cansados, ou que estão passando por algum problema, serão demitidos. E aí a rotatividade aumenta. E os custos aumentam com rotatividade. Sabe por quê? Porque quando você entra numa empresa, aquela pessoa que entrou, ela precisa ser treinada. Para ela ser treinada e se tornar excelente, mesmo que ela seja uma profissional que já conhece, que já é da área, ela precisa de um tempo, que a gente chama de gap. Esse tempo, esse espaço aqui é um custo para a empresa, que a pessoa está propensa a erro, que a pessoa tem que dar resultado, e você está investindo tempo e dinheiro na formação daquela pessoa, daquele novato. Então as pessoas, ao invés de quebrarem o pau e desistirem das pessoas, a minha sugestão é, invista mais em entender, porque é muito mais fácil você encontrar pessoas mais felizes, trabalhando e produzindo melhor, do que pessoas sob pressão, mesmo na área de vendas. Agora vem cá, você também é da área de tecnologia, né? E a área de tecnologia parece que é outro mundo. São dois ambientes, né? E como é que funciona isso na área de tecnologia, não é? Olha, Alisson, existe um preconceito muito grande com relação a isso e as pessoas tendem a generalizar. Algumas empresas da área de tecnologia já perceberam que assim funciona melhor. Nem todas fizeram isso, tá? Então, se eu disser que todas elas trabalham da mesma forma, não é verdade. Não é verdade. Não sendo verdade isso, algumas que são mais evoluídas ou que já se antenaram para esse tipo de questão, ou seja, focar nas pessoas para que as pessoas produzam felizes, essas empresas, elas são disputadas a tapa para você entrar lá. Então, a intenção das empresas hoje não é só oferecer um emprego para quem está precisando, mesmo em tempo de crise. E olha que aqui em Pernambuco, a crise afetou muito pouco as empresas de tecnologia, tá? E foi. Exatamente. Muito pouca empresa. Porque o que acontece? A tecnologia hoje, ela dá suprimentos para todas as outras áreas. Sabe? Então, por exemplo, tem empresa agora mesmo aqui que contratou 50 profissionais, desenvolvedores, programadores. Isso está falando em Porto Digital ou fora do Porto Digital? Em Recife, em linhas gerais, isso. Não necessariamente só no Porto Digital.
né? Teve outra que abriu um processo seletivo para 40 pessoas, desenvolvedoras. Então, o que acontece? É importante prestar atenção nisso. E se eu não cuido das pessoas, e nesse caso os melhores profissionais querem ir para essas empresas, porque elas estão investindo em benefícios. Elas investem, por exemplo, em qualidade de vida. Dou até um exemplo positivo de uma outra empresa que eu trabalhei, meu irmão, que é desenvolvedor, também trabalhou, que é a MV Sistemas, né, que é uma empresa que lá dentro tem, e eu não estou fazendo lobby para a MV, eles não estão pagando nada para isso, mas é uma empresa que lá dentro você tem quadra poliesportiva, você tem uma quadra de vôlei, lá dentro você tem refeitório próprio, você tem academia de musculação, você tem uma área gigantesca para você fazer um monte de coisa. Tem área de lazer, eles investem em mimos para as pessoas poderem passar a maior parte do tempo lá, já que elas estão lá 8 horas por dia, pelo menos, e flexibilizam o horário. Em alguns casos, eles estão com um projeto lá, meu irmão acabou de sair de lá, mas ele falou a respeito disso. Eles flexibilizam o horário porque eles sabem que pessoas mais felizes produzem muito mais. E na parte de comunicação e inteligência emocional? Porque a tecnologia na área de TI, né? Ela tem mais facilidade de se adaptar a isso aí. Às vezes, Alisson, não é nem a facilidade de se adaptar. Vamos imaginar o seguinte. Imagine que o pessoal da área de TI teve mais competência e mais resiliência para, apesar dos erros, continuar tentando e melhorando o processo. Um processo de venda, por exemplo, fora do país, e aí eu vou pegar um exemplo como esse, ele pode ser aplicado para cá também. Mesmo que você precise adequar aquela realidade que é lá fora, colocar aquela realidade na prática aqui de uma forma diferente. As empresas de tecnologia fizeram o seguinte, elas pegam um modelo de fora, normalmente as grandes empresas têm um modelo, e elas adequam para a realidade daqui. Só que imagine o seguinte, imagine um castelinho de cartas. A primeira vez que você vai construir um castelo de cartas, sei lá, 1000 cartas, é muito provável que você derrube, que caia. Isso. Então você coloca as 100 primeiras, cai, depois você coloca mais 150, cai. Mas você vai testando, continuando, ou seja, tendo resiliência e persistência, tendo garra para dar continuidade e acreditando no processo. Muitas vezes, as empresas daqui, não somente da área do varejo, mas pode ser da área de tecnologia também, tendem a tentar colocar um processo em prática, mas quando chega no meio do caminho está tão difícil, está demorando, não vai funcionar, sabe? Falta persistência, Alisson. Falta persistência. De verdade, meu amigo. Quando você quer fazer alguma coisa bem feita, você adequa, aprende com o erro, adequa de novo, aprende com o erro e continua, porque é um processo. A gente só consegue realmente vencer na vida, por exemplo, se você quer aprender a falar alguma língua estrangeira, se você não persistir, se você não colocar em prática, volta àquela tríade, conhecimento, prática e repetição. Se você não insiste, persiste, erra e melhora, não vai funcionar. A persistência é fundamental para o processo de desenvolvimento humano. Obrigado, Alan, por participar aqui do Varejo PE. Para mim foi um prazer estar com você aqui, né? Você é um cara que eu admiro bastante, sabe muito bem disso. Fico feliz, meu filho. Igualmente. E assim, né, o varejo estava precisando realmente de ser falado, né? A proposta do varejo, como eu digo já, é realmente de juntar os pontos. Pernambuco é um estado líder, né, do Nordeste. A gente sabe, é o leão do Norte, né? Então ele tem muito que se desenvolver, né? Para isso tem muitas pessoas boas, muitas pessoas capacitadas. Agora o que estava faltando é justamente fazer essa ligação, né, dessas pessoas. Entendi. E eu estou tentando, né, assim, da minha maneira, linkar essas pessoas para que a gente venha dar um plus a mais aí no nosso negócio. Né? Você sempre foi um empreendedor nato, meu amigo. Um plus a mais nesse negócio, porque realmente Pernambuco aqui tem um potencial muito grande e às vezes, por uma questão ou outra, a gente deixa de ganhar determinadas coisas aqui, né? E para te encontrar, Alan, os teus contatos, como é que faz para te encontrar? Bom, meu nome é Alan Lima Zic, Z-E-E-K, ou seja, Alan Lima Zic no Instagram, certo? Lá mesmo eu dou muitas dicas diariamente, eu converso com as pessoas, eu vou colocando dicas e sugestões que ajudam as pessoas a melhorar diariamente os seus hábitos, a mudar e a se transformar, tá certo? Me segue lá, você vai pegar muita dica bacana, tá bom? Eu não tenho fanpage no Facebook, né, eu desativei. Eu tenho um canal no YouTube também que eu pretendo voltar a movimentar quando tiver um pouquinho mais de tempo, que é o canal Zic, canal normal, Z-E-E-K. E para quem quiser entrar em contato comigo também via WhatsApp, você pode entrar em contato comigo através do número 9, que é o prefixo, 8119-8009. Vou repetir, 98119-8009, tá certo?
tanto para cursos, como para palestras, como para processos de coaching e de mentoria, consultoria na área de marketing e design também, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Mais uma vez, venho agradecer você aqui, Alan, por participar do Varejo PE, né? E espero que você volte aqui para a gente falar mais e mais da sua inteligência emocional, da comunicação e como isso pode ser implantado nas nossas empresas, viu? Vai ser uma alegria, Alisson. Eu queria te agradecer também pela oportunidade, né, e dar os parabéns pelo programa, realmente está muito bom, né? Vou recomendar para as pessoas. Obrigado. Vou recomendar ao pessoal, não só pela nossa amizade, mas pela sua competência também. E um bom dia para todos os ouvintes. Um abraço, valeu! Com vocês, Alan Lima.